programa Saber Direito desta semana é com o professor Alain Balaban Sasson. O curso é sobre Direito Eletrônico do Trabalho. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br, e você também pode estudar pela internet, www.tvjustiça.jus.br. Olá, este é o programa Saber Direito da TV Justiça. Meu nome é Alain Balaban, sou professor da área trabalhista de Direito e Processo do Trabalho e também sou advogado militante na área trabalhista e um grande entusiasta da tecnologia. O nosso curso de hoje, ele versa sobre o direito eletrônico do trabalho, ou seja, toda a relação onde empregado e empregador eles têm com a tecnologia. Em nossa primeira aula, falamos sobre o fenômeno do teletrabalho, ou seja, o trabalho feito à distância utilizando mecanismos tecnológicos. A nossa segunda aula, falamos sobre os meios tecnológicos no ambiente do trabalho, tudo aquilo que o empregado pode fazer, tudo aquilo que o empregador também pode fazer, bem como os deveres e direitos de cada uma das partes. Falamos também, nessa segunda aula, sobre os meios tecnológicos, das responsabilidades que os sindicatos também devem ter em face da tecnologia, e falamos que o Ministério do Trabalho não só pode, como deve fazer as devidas fiscalizações. Em nossa terceira aula sobre direito eletrônico do trabalho, nós falamos sobre as redes sociais, sobre postei no Facebook um comentário sobre o meu chefe, posso ser mandado embora ou não? E ficamos discorrendo sobre as redes sociais e a sua implicação e aplicação em face do pacto laboral. Em nossa quarta aula, falamos sobre os novos requisitos da relação empregatícia, ou seja, o empregado que deixa de ser empregado e se torna um empregado avatar, onde esse empregado ele fica andando pela rede e produzindo e trabalhando, porém de uma forma virtual. Demonstramos que os requisitos clássicos, eles começam a ser mitigados ou até mesmo transformados por novos requisitos. E agora, a nossa quinta aula será uma aula muito prática, ou seja, iremos analisar diversas jurisprudências de diversos tribunais, desde o Tribunal Superior do Trabalho até os Tribunais Regionais do Trabalho, em face de temas voltados para o direito e a tecnologia. Temas muito interessantes que convido agora a todos a participarem junto comigo. Entendimento jurisprudencial. O que significa o entendimento jurisprudencial? Significa que um determinado tema foi enviado a um tribunal e diversos desembargadores chegaram em uma determinada conclusão. Quando eles concluem esse tema, eles proferem a sua decisão. E a decisão torna-se uma jurisprudência, ou seja, é o entendimento de um órgão colegiado. Vários assuntos chegam todos os dias aos tribunais, lembrando que temos como tribunal máximo, na área trabalhista, o Tribunal Superior do Trabalho e abaixo dele temos os Tribunais Regionais do Trabalho. Sendo que cada tribunal, em cada região do Brasil, ele acaba decidindo temas relacionados ao direito do trabalho e, no caso da nossa aula, sobre direito eletrônico do trabalho, de forma diversificada. O entendimento, por exemplo, para um tribunal do Rio Grande do Sul pode ser diferente para um tribunal do Ceará. Isso por quê? Porque o regionalismo muitas vezes também pode influenciar em face daquela decisão. O Tribunal Superior do Trabalho ele vai ter a obrigação de padronizar esse entendimento. E isso dentro da área do direito eletrônico do trabalho é muito importante, porque como os senhores viram, em nossas 5 aulas não existe nenhuma lei, com exceção da Consolidação das Leis do Trabalho, em seu artigo 6º, que fale sobre o direito eletrônico do trabalho propriamente dito. Nos demais temas e demais itens, precisamos interpretar. E se tem algo que os tribunais fazem de uma forma correta, são as interpretações. Dessa forma, vamos começar a falar de algumas jurisprudências. E a primeira jurisprudência que eu destaquei para a nossa aula é uma jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho, aonde um agravo de instrumento em recurso de revista, importante destacar o número, caso você queira procurar em sua casa, o número é 62141 de 2003, fala o seguinte para nós: o teletrabalho e o trabalho em domicílio, o home office,
tornaram-se frequentes nas últimas décadas, em face da invenção, aperfeiçoamento e generalização de novos mecanismos. Porém, necessariamente, a presença da subordinação na correspondente relação socioeconômica, jurídica entre o trabalho e o seu tomador de serviço, desde que ultrapassado o conceito tradicional desses elementos, como vimos em nossa aula de número 4, acontece o quê? Os trabalhadores em domicílio, mesmo enquadrados no parâmetro de home office, podem, sim, ser tidos como subordinados e, desse modo, efetivos empregados. Ou seja, o que o Tribunal Superior do Trabalho nos fala através dessa jurisprudência? Ele fala o seguinte: independente da relação que ocorra na empresa ou fora da empresa, o fato do empregador ter uma subordinação em face do seu empregado de uma forma distante com o meio tecnológico demonstra que o artigo 3º da CLT, quando fala do item subordinação, ele existe, mesmo que seja no regime de teletrabalho ou no regime de home office. Ainda, e vejam que interessante, a possibilidade de indenização empresarial pelos gastos pessoais e residenciais efetivados pelo empregado no exercício de suas funções empregatícias no interior de seu home office supõe a precisa comprovação da existência de despesas adicionais realizadas em estrito benefício do cumprimento do contrato. O que o Tribunal Superior do Trabalho entende? Ele entende que qualquer gasto que aquele empregado tenha referente à atividade laboral que ele fez, este gasto deverá ser pago por quem? Pelo empregador, desde que seja devidamente comprovado. E o gasto, ele vai muito além de um cartucho para imprimir. O gasto pode ser a energia que o próprio trabalhador utilizou para ligar aquele notebook, para ligar aquele computador. Pode ser referente ao momento da refeição do empregado. Não é porque o empregado não está na empresa que ele, por exemplo, não vai perceber o quê? O vale-refeição. Olhe como as nossas aulas vão se encaixando. Quando falamos que o sindicato, eles podem entrar na parte do direito eletrônico do trabalho, é exatamente esse exemplo. Imagina se numa convenção coletiva ou em um acordo coletivo constar uma cláusula específica sobre a alimentação do empregado no regime de teletrabalho. Você não precisa de uma lei, porque a lei fala que pode ter acordo coletivo ou convenção coletiva. Basta, dessa forma, que esse diploma ele seja devidamente interpretado. E é o que o TST fala. Além disso, o TST entende que qualquer gasto que não tenha a ver com a relação empregatícia, ou seja, se o empregado está utilizando aquele meio tecnológico fora do horário de trabalho, a responsabilidade é do empregado e não do empregador. Então o TST, através deste acórdão, ele coloca de uma forma clara e objetiva as responsabilidades de empregado e empregadores no regime de teletrabalho. Falando em teletrabalho ainda, vamos destacar um outro acórdão, agora da 2ª região de São Paulo. O acórdão de número 026 48 004 32 009 50 271, ele fala o seguinte sobre teletrabalho. Cargo de confiança, artigo 62 da CLT. Cargo de confiança. Necessidade de autorização superior para a concretização do poder disciplinar. Desconfiguração. Olha que interessante. O poder que não pode ser exercido é um poder inexistente. Neste sentido, os depoimentos são concordantes em dizer que o autor não usava deste poder para demitir ou admitir. Pelo contrário, as decisões eram tomadas em conjunto com a gerência. Estamos falando, nesse caso, de um possível cargo de confiança em teletrabalho. Mais para frente, o reclamante não tinha poderes de mando e gestão, mas meramente uma liderança sobre um setor específico. Até aí, o TRT está falando sobre cargo de confiança e nada disso de teletrabalho. Entretanto, no que tange o teletrabalho,
não obstante as precisas colocações do prolator da sentença, não nos parece suficiente para configurar o alegado cargo de confiança. O fato de o trabalhador realizar suas tarefas também de casa, especialmente no presente caso, evidencia mais a sobrejornada do reclamante. A farta documentação juntada, especialmente a comunicação eletrônica, a vida entre o autor e ré, emprestam veracidade à jornada descrita na petição inicial. Ou seja, esse foi um caso onde o empregado entrou com a reclamação trabalhista e a empresa alegou que ele tinha um cargo de confiança. E por ele ter um cargo de confiança é que ele estava no regime de teletrabalho. Ou seja, ele não teria direito a uma jornada extraordinária nos termos do artigo 62 da CLT e, dessa forma, nada lhe seria devido. Porém, o tribunal não entendeu dessa forma. Ele disse que o trabalho pode ser feito por teletrabalho? Pode, sem problema algum, conforme já falamos em todas as nossas aulas. Além do que, a forma de comunicação, que no caso era a correspondência eletrônica, ela demonstra que não era questão de cargo de confiança, e sim um cargo de sobrejornada. Ou seja, uma correspondência eletrônica, um e-mail trocado com o seu empregador em um horário fora da jornada de trabalho, ele pode demonstrar que aquele empregado específico trabalhava assim em regime extraordinário. E se aquelas horas extras não foram pagas, deverão ser pagas. Pois bem, 2 casos de teletrabalho, um do TST, um do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região. Vamos agora analisar um caso de Facebook, ou seja, até o Facebook já chegou nos tribunais. E aqui vamos falar do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região. O processo é o 000-1006, de 2011. É um mandado de segurança. E o que fala esse mandado de segurança? Fala o seguinte: comentários efetuados em rede social, Facebook, pelo trabalhador, acerca do atraso no pagamento de salários, inexistente violação a direito líquido e certo. Ou seja, nesse caso específico, um trabalhador apresentou no Facebook uma determinada reclamação sobre o salário dele que não estava sendo pago, ou um pequeno atraso que ocorreu no pagamento do salário. A empresa se sentiu prejudicada, o que pode ser, não é o caso, mas pode ser o dano moral da pessoa jurídica. Imagine só, uma empresa que está aberta no mercado da Bolsa de Valores, fez o seu IPO, ou seja, tem que ter uma governança e uma transparência. E aparece uma nota numa rede social falando que aquela empresa não paga os seus funcionários. Isso pode causar um impacto muito grande. A empresa apresentou uma medida solicitando, possivelmente, que aquele empregado retirasse o comentário que ele fez na rede. E o tribunal entendeu que não. O tribunal entendeu que uma mera reclamação em face do atraso no pagamento não poderia gerar qualquer prejuízo em face da empresa. E ainda, o que o tribunal comentou? O tribunal falou o seguinte: meros comentários efetuados pelo trabalhador em sua rede social, junto à internet, acerca do atraso no pagamento de salário, não importam em ofensa ao direito líquido e certo da empresa, pois é livre a manifestação de pensamento do trabalhador ou de qualquer cidadão, sendo inconstitucional qualquer tipo de censura. É o que falamos na nossa primeira e segunda aula, quando citamos o artigo 5º. Então a empresa tentou censurar o empregado. O tribunal falou que, nesse caso, isso jamais poderia acontecer. Pois bem, vamos pegar mais um exemplo, ainda de Facebook. Vamos falar agora de um exemplo do Tribunal Superior do Trabalho. Olha que interessante. É um recurso de revista dentro do TST sobre o número 628 de 2011. Fala o seguinte: suspeição de testemunhas, amizade íntima, recurso calcado em violação do artigo 405, parágrafo 3º, inciso 3º do Código de Processo Civil e divergência jurisprudencial da veneranda decisão do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho. Não há como se extrair que a amizade íntima entre a empregada e a testemunha, consubstanciadas em cópias de comunicação eletrônica extraída na rede social,
tenha o condão de demonstrar que realmente havia relação de amizade íntima entre elas, a ponto de desencadear a não isenção de ânimo que caracteriza a testemunha suspeita. Isso acontece de uma forma diferente daquele outro caso que eu citei. Eu consegui uma suspeição da testemunha, uma vez que existiam fotos, álbuns de fotos, na rede social, demonstrando amizade. Nesse caso, o que tentou-se demonstrar? Que as trocas de mensagens em uma rede, que no caso é o Facebook, não dariam margem a uma suspeição. Colegas de trabalho que têm o mesmo Facebook, eles podem trocar mensagem. E nem por isso demonstra o quê? Uma amizade. Dessa forma, o tribunal disse que, ademais, se enveredássemos pelo campo que deseja a empresa recorrente, fatalmente reexaminaríamos matéria de cunho fatual, já analisada por outra decisão. Ou seja, o TST, além de entender a posição sobre o Facebook de que meras conversas não demonstram qualquer tipo de suspeição, disse que ele também não poderia decidir esse caso, visto que é de uma instância inferior. Pois bem, vamos pegar um outro acórdão aqui do TST, um acórdão bem interessante, sobre o número 413 de 2012. Apenas uma inferência. Se você quer ter acesso a esses acórdãos, basta você entrar no site do tribunal ao qual eu citei, 12ª região, 2ª região, e na parte de jurisprudência, você deve colocar ou o item que está pesquisando, Facebook, teletrabalho, qualquer tema relacionado ao direito eletrônico do trabalho, ou colocar o número na parte onde se pode fazer uma pesquisa em face da jurisprudência. Com relação ao TST, outro acórdão, o 413 de 2012. Veja que interessante. O intervalo intrajornada é medida de saúde, higiene e segurança do trabalho, tendo por escopo proporcionar ao empregado um tempo no meio da jornada de trabalho para descanso e alimentação. Então, nesse caso, estamos falando de um intervalo intrajornada, ou seja, é aquele intervalo que o empregado ele tem de 1 até 2 horas para que ele possa se alimentar, para que ele possa descansar, ou seja, para que ele termine uma primeira jornada e recomece a outra para fazer muito bem o trabalho. O que o tribunal falou? Por isso, a proporcional às horas extras. Assim estabelece o artigo 71 da CLT. Recorre o reclamante, pleiteando a reforma do julgado para que lhe seja deferido 15 minutos de intervalo intrajornada quando realizava a jornada de 6 horas. E o que o TST fala? O TST ele fala que o reclamante ele não tem razão. E por que ele não tem razão? Embora não conste nos cartões de ponto pré-assinados o intervalo, não é razoável entender que o reclamante não gozava desses intervalos, pois em seu depoimento ele confirmou que havia uma copa no seu local de trabalho e as fotografias e páginas impressas do Facebook, juntadas pelo processo, mostram que os funcionários da reclamada fazem refeições na copa, descansando e até cozinhando. Isto prova que, ao menos de 15 minutos de intervalo, existiu, o que se admite para a jornada de 6 horas. Então, nesse caso, o empregado pleiteava um pagamento de horário intrajornada, ou seja, a hora extra. Ele falava que ele não gozava daquela hora extra. Porém, uma foto no Facebook juntada ao processo demonstra que na copa da empresa o funcionário dormia, descansava e sim, tinha aquele período de 15 minutos, já que sua jornada era de até 6 horas para o seu descanso e refeição. Já voltamos com mais jurisprudências, mas antes disso, vamos ouvir as dúvidas dos alunos. Olá, professor Alain. Meu nome é Emiliano Gomes e a minha dúvida é: quais são os principais temas que os tribunais enfrentam no dia a dia em face do direito eletrônico do trabalho? Emiliano, pergunta bem oportuna, né? Os principais temas hoje que chegam nos tribunais, eles versam basicamente sobre o uso do e-mail, né? O e-mail hoje, eu diria que 40% a 60% dos pleitos em face do direito eletrônico do trabalho versa sobre o e-mail.
Isso porque o e-mail pode ser utilizado para diversos tipos de prova, desde uma jornada de trabalho, onde eu posso comprovar que eu mandava e-mails para o meu superior hierárquico fora do horário de trabalho, até para comprovar uma jornada noturna, para comprovar um dano moral, né? O e-mail hoje, ele sem sombra de dúvidas, acaba sendo o principal item. Outros itens que chegam são referentes à parte de redes sociais. O problema é o que também falamos em nossas aulas passadas. A tecnologia, ela é muito rápida, ela caminha de uma forma muito rápida, enquanto, infelizmente, o Poder Judiciário ele não consegue caminhar na mesma velocidade do que a tecnologia, o que eu acho, sinceramente, que acaba sendo impossível. Então, hoje, você verifica alguns julgados no Tribunal Superior do Trabalho falando, por exemplo, de Orkut. E foi até a brincadeira que eu fiz na minha última aula. Ou seja, é uma vergonha você falar para alguém que você tem Orkut. Hoje em dia, a moda é falar o quê? Facebook. Agora, imagine um Tribunal Superior do Trabalho julgando algo sobre Orkut. Então, redes sociais também aparecem de 20% a 30%. Então, temos o e-mail de uma forma majoritária, as redes sociais acabam aparecendo no entendimento dos tribunais e outros temas que acontecem no dia a dia, a parte de fotos, a parte de vídeos, coação, onde superiores hierárquicos, e eu peguei um caso desse, obrigavam funcionários a assistir um determinado tipo de vídeo. Uma vez eu peguei um caso onde um vídeo motivacional de uma determinada empresa para os seus empregados, na verdade, de motivacional não tinha absolutamente nada. Era um vídeo que denegria a imagem de seus funcionários. Então, dessa forma, toda a tecnologia deve se tomar muito cuidado com o que se apresenta aos seus empregados e os empregadores também devem ter o que falamos em todas as aulas, o famoso bom senso. Voltamos agora com as interpretações jurisprudenciais nessa nossa última aula, quinta aula, sobre direito eletrônico do trabalho. Peguei agora um entendimento muito interessante do TRT da 15ª região, que também é São Paulo, que é o interior de São Paulo, Campinas e toda a região. O número do processo é o 054-338/2012. Olha que interessante. Poder disciplinar do empregador. Empregado que comunica por e-mail a outros colegas de trabalho incidente com larva encontrada na alimentação fornecida pela empresa. Ausência justificável para a punição. O que aconteceu nesse caso? Deve ter um refeitório nessa empresa, onde o empregado, quando foi comer a sua saladinha, o que ele encontrou? Uma minhoquinha andando na sua alface. O empregado não gostou disso, então o que ele fez? Ele mandou um e-mail para todos os outros empregados relatando o que havia acontecido. Vou repetir. Empregado que comunica por e-mail a outros colegas de trabalho incidente com larva encontrada na alimentação fornecida pela empresa. Ausência justificada para punição. Com certeza, o empregador, ele viu esse e-mail que esse empregado mandou e não gostou desse e-mail e deve ter apresentado algum tipo de punição. É o que falamos também de uma forma passada nas nossas aulas, aonde que deve haver uma proporcionalidade em face da punição que o empregado que o empregador dá ao seu empregado. Um e-mail falando que encontrou uma larva numa comida não pode ser passível de uma grande pena. Ninguém pode ser mandado embora porque mandou esse tipo de e-mail. Continua o tribunal falando o seguinte: empregado que apenas comunica por e-mail a outros colegas de serviço incidente com uma larva encontrada na alimentação fornecida pela empresa não comete qualquer falta funcional, a justificar penalidade. Pelo exercício do poder disciplinar do empregador, suspensão que se declara nula. Ou seja, com certeza, o empregador deu uma suspensão naquele empregado por ele comentar sobre essa larva na salada. E o tribunal entendeu que isso foi um absurdo e, de fato, acaba sendo. Entramos agora em uma parte interessante da nossa última aula, quando iremos comentar mais temas de direito eletrônico do trabalho aplicados no dia a dia, ou seja, a jurisprudência dos tribunais. Outro acórdão muito interessante é um acórdão da 3ª região de Minas Gerais, tombado sobre o número 0093 de 2011.
Veja que interessante. O acórdão fala o seguinte: prova, computador da empresa, mensagens instantâneas, histórico de conversa do empregado armazenado no computador, ausência de evidência de violação de senha, prova lícita. O tribunal entende que o empregador ele pode analisar um computador do empregado, já que é um computador para o trabalho, é uma ferramenta de trabalho, verificando o que tem naquele computador. Com certeza, o empregado, nesse caso, utilizava algum comunicador para se comunicar com terceiros alheios à empresa. Acontece que aquela conversa ficou armazenada onde? No computador. Prosseguindo. Insere-se no poder empregatício o direito de investigar as tarefas desempenhadas pelo trabalhador no curso de sua jornada de trabalho, o que inclui fiscalização dos arquivos armazenados na pasta do computador da empresa, de uso profissional do empregado. Nesse sentido, em se tratando de programas de envio e recebimento de mensagens instantâneas, como o MSN Messenger, quando o interlocutor opta por salvar o histórico de suas conversas no computador da própria empresa, eles são mantidos, em regra, em uma pasta desprotegida do computador, sendo desnecessário o uso de senhas para acessá-los. Continua. Assim, pode-se concluir que, no presente caso, ao manter os referidos arquivos em local desbloqueado, deixando de apagá-los, o reclamante assumiu o risco de tal ato, não se podendo imputar ilegal a prova produzida pela empresa, que não violou correspondência do autor. Veja bem, o empregado estava utilizando o MSN para conversar com terceiros, algo que nessa empresa era proibido nos termos do regulamento interno da empresa e nos termos do bom senso. Horário de trabalho é horário de trabalho. A empresa, ao fazer uma determinada apuração naquela máquina, ela verificou o quê? Essa conversa. E como não havia nenhuma senha, ou seja, não feriu nenhum direito constitucional, o superior hierárquico acabou verificando o teor da conversa. Pois bem, veja só. No âmbito empresarial, o computador destina-se à prestação de serviço, que, como qualquer outro instrumento de trabalho, por natureza e costumeira concessão da empregadora, via de regra, também pode ser utilizado racionalmente para fins sem prejuízos. Ou seja, verifica-se que, se fosse utilizado de uma forma sem ter qualquer tipo de prejuízo, aquela conversa não teria afetado a relação do empregado. Mas não foi o que aconteceu. Existiu uma prova onde o empregado ele ficava 2, 3, 4 horas, todos os dias, em um bate-papo, através de um comunicador, e não efetuava o quê? O seu trabalho habitual. O que disse o Tribunal da Terceira Região, cuja prova demonstra a inexistência de horas extras. Ou seja, o empregado entrou pedindo hora extra e, através desse comunicador, com esse papo que não precisava de senha, a empresa demonstrou que não só não há que se falar em direito à hora extra, como esse empregado ele não estava utilizando de uma forma correta aquele instrumento para o trabalho. Vamos falar agora de um caso muito interessante que aconteceu também na Terceira Região. Esse acórdão é um acórdão um pouquinho mais longo, mas vale a pena você em casa pegá-lo, pois é uma aula de direito eletrônico do trabalho. O acórdão é um recurso ordinário sobre o número 3508 de 2006. Veja bem, fala sobre e-mail, limites, uso corporativo e pessoal, poder empregatício, disciplina, consequência intracontratual, punição. O desembargador ele faz a seguinte explanação inicial. A sociedade informacional caracteriza-se por uma moderna e sofisticada rede de comunicação, baseadas em verdadeiras bolhas de fibra ótica que favorecem, por assim dizer, a colocação do mundo em tempo real, sobre a mais variada forma de conexão e intercomunicação. Ou seja, o Tribunal Regional da Terceira Região entende que o mundo vive uma grande bolha de fibra ótica, ou seja, um entendimento avançado para os nossos tribunais. Continua. O e-mail,
uma das inúmeras facetas deste admirável e inesgotável mundo novo das comunicações e das relações entre homem, constitui a forma mais moderna, segura e rápida, econômica, eficiente e usual de constituir uma comunicação. Ou seja, o tribunal entende que o e-mail, e não estamos ainda falando de um e-mail corporativo ou de um e-mail pessoal, mas ele entende o quê? Ele entende que o e-mail é a melhor forma de comunicação que há. Ele continua falando de uma forma brilhante. No ambiente empresarial, o computador destina-se à prestação de serviços que, como qualquer outro instrumento de trabalho, por natural e costumeira concessão de empregadora, via de regra também pode ser utilizado racionalmente para fins pessoais, sem prejuízo ao bom andamento do serviço. Entende o TRT da terceira região que o e-mail, e de novo, não estamos falando de e-mail pessoal ou de e-mail corporativo, se ele for usado com bom senso, de uma forma correta, ele não vai atrapalhar o andamento. Então aquele empregado que quer utilizar o próprio e-mail corporativo para mandar um oi para o seu filho ou mandar algum arquivo que não influencie na empresa, se o fizer uma vez durante o horário de trabalho, 2 vezes, não há problema algum. E o desembargador continua. Ele fala o seguinte: todavia, nada impede que a empregadora proíba essa prática, deixando de modo claro e expresso, verbalmente ou por escrito, para os empregados que é proibido o uso de computador da empresa dentro ou fora do horário de trabalho. Ou seja, se existir uma regra clara na empresa, que mesmo que seja por uma única vez, não se pode desvirtuar aquela ferramenta de trabalho, ou seja, o e-mail corporativo é só para o e-mail corporativo e não se pode usar o e-mail pessoal, o empregado, se assim o fizer, cometerá o quê? Uma falta, passível de punição, como já dissemos em nossas outras aulas. Continua o entendimento do Tribunal da Terceira Região falando o seguinte: nessas condições, se o empregado desobedece e acessa a internet ou o seu e-mail pessoal em computador da empresa, independentemente do conteúdo de mensagem, estará praticando um ato de insubordinação. Lembrem-se que o artigo 482 da CLT fala que é passível, sim, de justa causa o ato de insubordinação, respeitando, é claro, o que chamamos de proporcionalidade, ou até mesmo de indisciplina, dependendo da natureza do comando, se genérico ou pessoal. O importante é que o empregado esteja ciente dos limites do uso do computador, o que pode e o que não pode fazer a partir do equipamento empresarial. Neste contexto, torna-se desnecessária a prática de qualquer ato, que deve ser repudiado, cujo objetivo seja a violação de e-mail pessoal do empregado, exceto em casos extremos, em que isso se torne indispensável para fins de prova e processo judicial. Ou seja, você não pode violar o e-mail do seu empregado. Entretanto, se você tiver uma ordem judicial, esse e-mail também pode ser quebrado. Veja que esse texto, que já iremos continuar em face do acórdão, ele é um texto sensacional. E, na minha opinião, hoje, esta jurisprudência é o que condensa o direito eletrônico do trabalho no âmbito brasileiro. Continua o desembargador falando o seguinte: veja bem, neste contexto, torna-se desnecessária a prática de qualquer ato, ou seja, para que o juiz possa permitir uma prova para o quê? A quebra do e-mail daquele empregado. Na esfera da relação entre o empregado e o empregador, vigoram óbvias reciprocidade e interesses tutelados e tonalidades diferentes, as regras constitucionais da inviolabilidade, da intimidade, da vida privada, da honra da imagem, do sigilo da correspondência e das comunicações de dados e das comunicações telefônicas. Veja bem, o tribunal ele está respeitando a Constituição Federal, como falamos em nossas outras aulas, né? O tribunal ele não deixa de aplicar a Constituição Federal, porém, ele utiliza o quê? De uma forma proporcional. E aí, o desembargador, ele recita uma passagem da professora e minha amiga Ada Pellegrini Grinover, que há muito tempo fala sobre a possibilidade da interpretação das conversas telemáticas. Eu já volto nesse assunto,
Antes disso, vamos ouvir mais uma pergunta dos nossos alunos. Olá, professor. Meu nome é Rodrigo Abreu. Eu queria saber se existe alguma tendência ou padrão nas decisões dos tribunais em casos envolvendo o uso de e-mail como ferramenta de trabalho. Rodrigo, boa pergunta. Hoje em dia existe sim uma tendência quando falamos do uso do e-mail. Isso em face do e-mail corporativo. Não resta qualquer dúvida que o e-mail corporativo ele é uma ferramenta de trabalho. E por ser uma ferramenta de trabalho, o empregador ele tem livre acesso àquelas informações, como qualquer outra ferramenta de trabalho. Foi o que eu disse em nossa segunda aula. Se um empregado ele tem um carro para o trabalho, o empregador ele tem sim a responsabilidade sobre esse carro. O empregado não pode fazer qualquer coisa com aquele carro, uma vez que é um carro para o trabalho. Com relação ao e-mail, a mesma coisa. O tribunal também entende que o e-mail pessoal, o arroba pessoal do empregado, ele deve ser respeitado, ok? Voltamos a falar. Estava comentando sobre a professora Ada Pellegrini Grinover, que fala sobre as interpretações dos dados telemáticos. E nesse caso, o desembargador da terceira região, ele cita, com certa propriedade, a professora ao falar o seguinte: Grinover nota que o objeto da tutela relativa ao sigilo de correspondência, ao qual, penso, se deva associar o correio eletrônico, é dúplice. De um lado, a liberdade de manifestação do pensamento e, de outro lado, o segredo como expressão do direito à intimidade. Ou seja, o dado telemático, ele pode, no caso do e-mail, através de uma ordem judicial, o e-mail pessoal, ser verificado pelo empregador, desde que o empregador ele entre com a ação e demonstre o porquê aquela prova ela torna-se necessária. Concluindo o acordo desse desembargador, ele fala o seguinte: ora bem, o rastreamento e a violação do conteúdo das mensagens enviadas e recebidas via e-mail do empregado, ainda que em computador de propriedade da empresa, implicam ato que poderia tentar cunhar, denominando-se o desterritorialização do poder empregatício, do qual o empresário definitivamente não é detentor. Lembre-se que falamos disso quando falamos do direito potestativo do empregador. Veja bem, do empregador, do qual o empresário ele não é detentor, uma vez que para exercer o seu direito de fiscalizar e, eventualmente, de punir determinado empregado por desrespeito a regras de conduta vigentes no ambiente exclusivamente do trabalho, quase sempre necessitará invadir a intimidade, a vida íntima, a liberdade de pensamento, o sigilo da correspondência e da comunicação dos dados. Assim, conclui o desembargador da seguinte forma: não se encontra sobre o manto da subordinação prevista no artigo 3º, a não ser que, absurdamente, a mensagem tenha sido enviada para a própria pessoa ou circule apenas na rede da empresa entre os empregados, em se tratando de ilícito trabalhista e não penal. O terceiro não pode ser alcançado pelos tentáculos da organização da empresa. Ou seja, se o empregado enviar um e-mail a um terceiro, o empregador não pode ir atrás desse terceiro. O máximo que ele pode ir é atrás do seu empregado. Dessa forma, concluímos o nosso curso de Direito Eletrônico do Trabalho, onde falamos de diversos assuntos relacionados ao pacto laboral. Falamos sobre teletrabalho, sobre a existência de um novo direito utilizando mecanismos eletrônicos. Falamos também sobre os meios tecnológicos, sobre como mecanismos tecnológicos estão no dia a dia em face de empregados e empregadores. Passamos pelas redes sociais, o perigo de postarmos ideias em face de nossos empregados ou de nossos empregados postarem ideias a nosso respeito, fotos, vídeos. Falamos também das novas características da relação empregatícia e fechamos agora com algumas jurisprudências que existem. Porém, acho interessante falarmos um pouco de comentários de lege ferenda. O que são comentários de lege ferenda? É o que deve acontecer, os futuros comentários. Há uns 5, 10 anos atrás, quando comecei a estudar esse item, ainda na faculdade, lembro que um grande professor meu, professor Carlos Batalha, ele disse que é muito importante elaborarmos comentários de lege ferenda. E por que o Batalha falou isso?
porque ele já antevia o que poderia acontecer hoje. E lembre que quando ele me orientou em meu TCC, meu trabalho de conclusão de curso, pegamos comentários de Legge Ferenda. E um dos comentários que fizemos à época seria do e-mail corporativo e do e-mail pessoal, onde hoje se torna realidade. Se eu for falar para você, estudante ou telespectador, sobre futuros comentários de Legge Ferenda, eu acho que existem alguns que podemos sim falar dos meios tecnológicos. Talvez o primeiro verse sobre a insalubridade. Por que sobre a insalubridade? Porque pode ser que o empregado esteja na casa dele, pode ser que o empregado esteja num telecentro e aquela atividade que ele desenvolve naquele lugar tenha uma insalubridade, que talvez não tenha no ambiente de trabalho. Por exemplo, o uso de um computador. Se a tela do computador não for previamente preparada, é possível que a visão do empregado seja o quê? Prejudicada, através de um meio tecnológico para o trabalho. Então teremos aí problemas de insalubridade que talvez aquela atividade que ele faria na empresa não teria a insalubridade, porque pode ser que ele faria com outro monitor ou nem utilizaria monitor. Então é importante se atentar para isso. O mesmo para a periculosidade. Não sei se no telecentro ou na residência que aquele determinado empregado trabalha, tem algum lugar próximo que possa explodir, algum lugar com energia onde ele possa se eletrocutar. Então, dessa forma, é preciso que o empregador verifique se aquele lugar onde o empregado está fazendo o trabalho remoto por meio tecnológico não tem esse tipo de periculosidade. O mesmo vale em face a doenças do trabalho. O empregador precisa verificar, sim, o que está acontecendo com o seu empregado. Da mesma forma que ele tiver o trato com o seu empregado no dia a dia na empresa, aquele empregado que está fora, é imprescindível que o empregador ele faça isso. Com relação a controle de jornada de trabalho, a jurisprudência futura ela deve caminhar no sentido de que é preciso que exista uma padronização de como aquele empregado que utiliza meios eletrônicos para a relação trabalhista, aquele empregado ele tenha como controlar, seja por um ponto eletrônico digital que já existe, mas que seja adaptado para o trabalho feito em casa, seja por meio de um software validado pelo Ministério do Trabalho, enfim, a jornada de trabalho também tem que ser um ponto pacífico. Por fim, gostaria de agradecer a todos vocês, alunos e que acompanharam esse programa aqui no Saber Direito da TV Justiça e espero revê-los em breve em outros programas aqui. Um abraço, muito obrigado. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br, e você também pode estudar pela internet, www.tvjustiça.jus.br.